Olá, seja bem-vindo ao Stat IFRS. Nesse vídeo, eu irei demonstrar como fazer a importação de dados tabulados e realizar uma análise de regressão simples dentro da plataforma. O link para a regressão simples fica dentro da barra lateral, que pode ser expandida ou recolhida pelo item Análises da barra superior. Já dentro da regressão simples, a importação é realizada no botão com a etiqueta Importar dados. Mas antes disso, vamos aprender como devemos fazer para importar nossos dados do Excel ou outro aplicativo de planilhas. Alguns poucos comandos que iremos usar são específicos do Excel, mas os softwares de mesma utilidade possuem rotinas similares. Essa disposição de dados é a que objetivamos para realizar a importação, ou seja, visamos os dados distribuídos em duas colunas, uma para a variável independente com valores idênticos para as repetições, e a outra coluna com os valores da variável dependente ou de resposta. Nesse caso, os dados estariam prontos para serem importados. Para tal, realiza-se a seleção com clique e arraste ou navegação com as setas segurando a tecla Shift do teclado e aciona-se o atalho Ctrl+C ou então clique direito e seleção da opção Copiar no menu flutuante. Repare que os dados não precisam estar ordenados. A disposição parcial dos dados apresentados na área em destaque também estaria adequada para a importação. Mas, usualmente, os dados estarão dispostos de outra maneira, como na configuração apresentada na planilha atual. Repare que nas colunas estão dispostas as diferentes doses, ou seja, os níveis, enquanto nas linhas estão as repetições das observações para cada um dos níveis. Ainda, os dados podem estar dispostos dessa outra maneira, onde as colunas representam as repetições e as linhas os níveis. Nesse caso, devemos transpor os dados para que as repetições sejam passadas das colunas para as linhas, como na configuração anterior. Para isso, selecionamos o bloco de dados, o copiamos ou recortamos, e então selecionamos no menu flutuante ativado pelo botão direito do mouse a opção Transpor da colagem. Repare que chegamos a uma versão idêntica à apresentada anteriormente, onde os níveis são representados pelas colunas. Agora, devemos dispor esses dados em apenas duas colunas, uma da variável independente e outra da dependente. Como uma maneira de facilitar o processo, é possível utilizar a função sequência do Excel. Os argumentos serão 8, o número de linhas, 1 o número de colunas, 0 para o valor inicial e 0 o incremento de valor por passo. Agora repetimos o processo para cada um dos níveis, alterando apenas o terceiro parâmetro da função. Finalmente, passamos os dados de cada um dos valores observados para a coluna correspondente, seja copiando e colando, seja arrastando a seleção segurando-a pela borda. Muito bem, já temos os dados prontos para a importação. Basta selecioná-los e copiá-los. Voltando ao Stat IFRS, acionamos o botão Importar dados e colamos o conteúdo dentro da caixa de texto. Observe que, como selecionamos o cabeçalho das colunas, devemos assegurar que a caixa de opção Possui cabeçalho esteja marcada. Na sequência, pulsamos o botão Próximo. Agora, selecionamos a coluna com a variável preditora ou independente e abaixo, a coluna com a variável dependente ou de resposta. A importação é concluída com o botão Importar.
Os dados irão aparecer na tela, sendo que o ponto será o divisor decimal padrão. As células da interface são editáveis, e mesmo que seja utilizada a vírgula como divisor decimal, o sistema irá realizar os ajustes automaticamente. No rodapé da página, há um botão com um diálogo para customização do gráfico, podendo serem alteradas as etiquetas dos eixos, posição da equação, título e legenda. Realizados os ajustes desejados, basta fechar o diálogo e pressionar o botão Calcular. O processamento é realizado no servidor, e após terminado e gerados os gráficos, o resultado é apresentado. Repare que a regressão linear apresentou significância, e tanto o coeficiente de inclinação como a interseção foram significativos. Graficamente, observamos a tendência de que, com o aumento do valor da dose, há um decréscimo da variável resposta. Porém, o coeficiente de determinação calculado foi baixo, o que pode ser explicado pela alta variabilidade dentro dos níveis, embora as médias apresentem um ajuste bastante adequado ao modelo. Nos demais nichos são apresentados os dados utilizados e representações gráficas dos resíduos. Vamos estender esse exemplo realizando uma comparação de média entre os níveis, a fim de verificar se eles diferem estatisticamente entre si, dada a variabilidade observada. Dentro da análise de experimento unifatorial, importamos os mesmos dados de maneira semelhante à realizada anteriormente. Vamos usar o teste de Tuckey a 5%, sem customização do gráfico. Observe que é apresentado o diagrama de caixa, o diagrama de extremos e quartis, onde a linha central é a mediana, as linhas representam os limites e a caixa, os quartis superior e inferior. As médias são apresentadas junto com letras que identificam os grupos que apresentam diferenças segundo o teste selecionado. Dependendo da resolução da tela, os gráficos podem aparecer apenas parcialmente, mas existem botões para acessar as versões da imagem rasterizada e vetorial em PDF. Ao final é apresentado um teste de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. Assim concluímos a demonstração. Lembre-se que esse vídeo foi gravado na versão beta e podem haver pequenas diferenças em relação às versões posteriores.